Sejam todos muito bem-vindos ao 5º Seminário da Supervisão de Formação Cultural, uma prática de diálogo transversal e formativo entre os nossos programas que estão presentes por toda a cidade. Com 40 anos de história, a Escola Municipal de Iniciação Artística iniciou a sua expansão ano passado e hoje já conta com as unidades do Jabaquara, Chácara do Jockey, Brasilândia e com mais 3 unidades a caminho. São mais de 12 milhões de reais de investimentos só neste ano e mais de 1.800 crianças contempladas nesses territórios. O programa vocacional completou 20 anos de transformação artística na cidade de São Paulo. E só neste ano já foram mais de 5 milhões de reais investidos em recursos e mais de 4.000 vagas disponibilizadas. E as inscrições continuam abertas ao longo do ano. Já o programa de iniciação artística PIA contemplou mais de 5.000 pequenos a partir dos 6 anos de idade só em 2023. E junto com o PIAPI, que é o Programa de Iniciação Artística para a Primeira Infância, direcionado para crianças a partir dos primeiros meses de vida, vem fomentando os primeiros passos das crianças da cidade rumo à formação cultural humanizada e diversa. Os dois juntos somam mais de 10 milhões de reais em investimentos só neste ano. É a SMC pensando cada vez mais na formação dos pequenos cidadãos. E o que dizer do programa Jovem Monitor Cultural, hein? Em seus 14 anos de história, esse programa já mudou a vida de muita gente. Distribuídos por todos os equipamentos culturais da cidade, o PJMC já garantiu a formação de mais de 330 jovens entre 2022 e 2023. E conta com mais de 10 milhões de reais em recursos investidos para garantir a continuidade dessa formação plural no campo da cultura, que é tão importante para as juventudes. E falando em juventudes, o Rede da Hora chegou ano passado e já tem história para contar. O mais novo programa da formação cultural já tem mais de 10 milhões de reais em recursos investidos e 2 estúdios containers inaugurados e super equipados para formações no eixo de som, imagem e audiovisual. E o terceiro polo está previsto para ser inaugurado ainda em 2023. Só nesses 2 semestres já foram abertas mais de 2.000 vagas para alavancar a economia criativa das juventudes periféricas e potências da nossa cidade. Esses programas são tudo, né? São 525 artistas educadores contratados e atuando em todo o território, trabalhando pela cultura da cidade. Então não se esqueça de acompanhar os nossos programas nas redes sociais e ficar sempre por dentro das novidades dessas formações que transformam tanto a nossa cidade. Um bom seminário para você! Ei, gente, vamos voltando. Vocês lembram de mim? Quem falou isso? Baixa astral. Pessoal, no começo eu não fiz a minha autodescrição, então eu vou fazer agora. Meu nome é Gustav Colbert, sou uma mulher trans, uma travesti, preta, de pele retinta. Hoje estou com longos cabelos ruivos. Estou com um vestido com o ombro aparecendo, uma coisa caribenha, com a proposta do tema de hoje, em tom verde e um laranja terroso. Estou com um sapato preto com detalhes brancos. Estou com uma corrente de ouro. Estou com algumas pulseiras também na mesma proposta dourada e uma pulseira aqui de pérolas com uma bolinha azul. Atrás de mim nós temos um telão escrito Seminário da Supervisão de Formação Cultural 2023, com a data de 24/7 a 28/7. E embaixo estão os logos de todos os programas. EMIA Vocacional, PIA, PIAPI, PJMC, Rede da Hora e os logos da Secretaria de Cultura e da cidade de São Paulo. Aqui também nós temos cadeiras em tom azul bebê, um azul clarinho, tem 2 banquinhos pretos com microfones e água em cima. E aqui nós temos a nossa equipe também de Libras junto com a gente. Vamos seguir para a próxima mesa, vamos finalizar esse dia babado. A gente já teve essa primeira mesa com Diná, com Lia, com Gal, e foi uma mesa maravilhosa. A gente sai assim, o que aconteceu? O que está acontecendo com a gente? Muita coisa para pensar, muita coisa para discutir. Foi uma mesa incrível e vamos seguir na mesma vibe, vamos seguir na mesma energia com a próxima mesa.
Telas ancestrais, cosmovisões indígenas na arte e educação. Neste encontro, testemunhamos a integração da arte e educação nas práticas indígenas, onde a arte nos aproxima dos conhecimentos ancestrais, das expressões criativas e das conexões profundas com a natureza. A mesa nos convida a refletir sobre como as cosmovisões indígenas na arte e educação podem enriquecer nossas práticas pedagógicas, ampliar nossos horizontes e nutrir para uma educação mais diversa, plural e comprometida com as futuras gerações. Como mediação, nós temos Juliana Frade, com formação em Ciências Sociais pela USP, é pesquisadora na área de etnologia indígena e questões ambientais, com experiência em projetos culturais e políticas públicas. Juliana faz parte da equipe pedagógica do programa Jovem Monitor Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, é autora de outras políticas no Antropoceno, o que nos ensina o Yanomami, de 2023, e novas reflexões sobre a noção de pessoa no Alto Rio Negro, de 2022, e hoje faz parte do Centro de Estudos Mesoamericanos e Andinos, no SEMA USP. Juliana, por favor, pode vir, uma salva de palmas. Fica à vontade, meu bem. Como convidados, nós temos Gerá Guarani e Joanim. Podem vir, gente. Vejam se os microfones estão ligados. Alô? Oi. Tudo certo? Peço licença, antes de poder falar aqui, e agradecer imensamente o convite por estar mediando essa mesa, estar ao lado da Gerá Guarani, do João Nim. É uma satisfação enorme. Como ele falou, eu sou a Juliana, vou me autodescrever. Eu sou uma mulher de pele clara, porém não sou branca, Estou vestindo uma blusa de gola alta, mas sem manga. Estou com o cabelo preso, eu tenho cabelos pretos, compridos, Uso uma franja. Estou usando uma calça azul com uma estampa quadriculada e estou com um tênis branco. Eu acho que hoje, antes de apresentar o João e a Gerá, falar um pouco sobre a mediação, o sentido da mediação aqui, Eu não sou uma pessoa indígena, não sou uma pessoa autodeclarada indígena, por mais que eu tenha uma ancestralidade marajoara, Na minha família, sempre a espiritualidade foi uma coisa muito presente, muito forte, intensa, que quem conhece sabe. Mas não tive essa vivência de dentro da aldeia ou reconhecimento de um povo. No entanto, eu acho que a fala dessa mediação vai muito no encontro de um termo que é de confluências, do autor Antônio Bispo dos Santos, que é um mestre quilombola, lavrador, filósofo, que ele fala sobre esse encontro de diferentes mundos e como que esses diferentes mundos podem se afetar. Então, a partir dessa perspectiva de encontros e confluências, pensando também na presença de autores indígenas dentro da universidade, se a gente for ler A Queda do Céu, ou os antropólogos, sociólogos do Alto Rio Negro, povo tucano, a gente percebe que não estão falando apenas da região em que eles vivem, Não está falando só sobre o Alto Rio Negro, a gente está falando sobre questões ambientais, questões climáticas que afetam a todos. Quando Davi Copenhague fala sobre a queda do céu, e ele está falando com os brancos, ele não está falando com os Yanomami, não está falando com outros povos, ele está falando com os brancos. Então, pensar nessas políticas interétnicas, pensar em um encontro entre diferentes mundos, mas também como esses pensadores indígenas, como essas cosmovisões, que é o que dá o nome dessa mesa, e até mesmo
pensamento, né, o futuro é ancestral, como esse grande encontro de referência e como que esses autores também mobilizam referências sociais para pensar outros contextos sociais para além dos que eles vivem, né? Que é isso que a gente está falando. A gente está falando da queda do céu, a gente está falando sobre crises climáticas, principalmente, né? Então, vou apresentar aqui a Gerá e o João para a gente começar a nossa mesa. A Gerá é agricultora e liderança Guarani-Mbiá, da terra indígena Tenondé-Porã, no extremo sul de São Paulo, onde também realiza projetos culturais e documentários. Pedagoga pela Universidade de São Paulo, foi também professora e diretora da Escola Estadual Indígena Uirapebó. Não é isso? O João Unim é multiartista potiguar, 34 anos, ativista, comunicador do movimento indígena do Rio Grande do Norte, integrante do coletivo Stop Balaio, de criação, memória e narrativa, e vocalista-compositor da banda Android Sem Par. Autor do livro Tibira, uma tragédia indígena brasileira, e é formado em licenciatura em teatro pela UFRN e atua como mestre na Escola Livre de Teatro de Santo André, coordenando o terreiro Teatro Contracolonial, o imaginário como território. Eu acho que é isso, né? Vou passar para os nossos convidados poderem falar um pouco sobre seus trabalhos e um pouco também sobre esse encontro de confluências, né? Sobre de como diferentes mundos podem se afetar, ou melhor, não diferentes mundos, mas como diferentes formas de estar no mundo, de estar na Terra, podem nos afetar, né? Não sei, eu acho que é o mesmo microfone. Nhandecaru, de Pamei, Nhandecaru de uma mesa, João, Ju. Nhandecaru, para esse momento, desse horário aqui, na língua Guarani-Mbiá, significa boa tarde. Pamei significa boa tarde a todos, a todas, a todes. E quero dizer, Haivete, obrigada por esse convite, por esse espaço, e de estar aqui na mesa com vocês. E aí, como apresentada, me chamo Gerá Potamiri, na língua Guarani-Mbiá, na concepção, na espiritualidade do povo Guarani-Mbiá. E como contou a Ju também, eu venho de uma terra indígena aqui muito próximo de vocês, da aldeia Calipetã, na terra indígena Tenondé-Porã, que foi declarada como terra indígena em 2016 pelo Ministério da Justiça, né, do nosso país, dessa organização política que teoricamente é civilizada, dessa cultura civilizada, mas que hoje a gente, então, algumas comunidades indígenas, no pleno século que a gente vive, num momento tão avançado, cientificamente, né, politicamente, cientificamente, a gente ainda tem aqui hoje dizer para vocês, Juruá, nós indígenas, que a nossa terra foi reconhecida ou declarada, ou que a nossa terra está em processo de demarcação ainda nesse momento, né? E aí, então, eu venho de uma aldeia indígena Guarani, que sou suspeita de falar, como eu falo para todo mundo, né? Porque eu nasci nesse povo, nasci na aldeia Tenondé-Porã, numa terra muito pequenininha, de 26 hectares, há mais de 40 anos atrás, tenho 41. O tamanho engana um pouco, mas estou bem madura. Já estou bem madura. E essa comunidade sempre esteve presente aqui em São Paulo, e sou suspeita de falar dessa forma que vou falar, porque então nasci nessa cultura, nessa aldeia. Mas, de fato, o meu povo é como muitos outros povos resistentes desse país, tanto indígena quanto não indígenas, porque a cultura de Juruá na nossa língua não indígena, é muito, muito forte, assim. E na minha aldeia tem internet, tem escola, tem projetos, tem contato com várias situações,
celular, esse mundo tecnológico, né, que está deixando as pessoas meio alienadas. Na aldeia também já está tendo aí pessoas que parece que fazem parte do povo Guaranimbá e outros do povo Corcunda, né, porque ficam assim o tempo inteiro. E do povo que não sabe mais falar nenhuma língua, né, porque no celular todo mundo super se fala, meu amor, minha querida, meu amigo, meu querido, não sei o quê. E quando se vê ao vivo não consegue nem cumprimentar. E mesmo diante de toda essa situação, é um povo muito resistente e um povo indígena aqui na capital de São Paulo que tem moradores, pessoas, agora em 14 aldeias que não sabem falar o português. E isso para mim é uma coisa realmente muito incrível e que me abastece, me fortalece no meu trabalho de fortalecimento cultural, de projetos, de tentar fazer um pouquinho de cada coisa que vá em direção ao apoio de fortalecimento dessa cultura tão resistente mesmo, de que é muito incompreensível às vezes mesmo. Como assim a pessoa, às vezes, que fez até o ensino médio completo, sabe ler e escrever, quando vai falar o português, trava, assim. Eu acho isso lindo, 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 lindo. Porque quanto mais você fala na sua língua, você pensa na sua língua, sente dentro das suas concepções culturais, mais forte você está ali, né? E como eu ando um pouquinho por aí, assim, eu já me deparei com muitos povos indígenas também, que não é culpa deles e também nem é uma crítica, assim, mas é uma realidade, assim, que pela influência, pelo roubo de território, pelo assassinato em massa, pelo assassinato cultural, pela inviabilidade de se autossustentar por conta da ganância, né, de Juruá, não generalizando, é claro, né, aqui, por exemplo, não deve ter nenhum fazendeiro, né, eu espero. Mas esses Juruá fazendeiros, por exemplo, são muito gananciosos. E aí, então, a gente tem aí essa situação de viver e sentir várias coisas ao nosso redor, né? E a Ju falou que hoje a gente só tem 1 hora, é pouco tempo, e eu sou bem tagarela, assim, queria falar, então tenho que me organizar aqui no meu cérebro para dividir um pouquinho de cada coisa. Então, até aqui, acho que já dá para ter uma ideia que eu e meus amigos aqui, minha filha, meu sobrinho, meu neto sobrinho, minha amiga, meu amigo ali, a gente veio desse lugar longinho, assim, é 2 horas, mas tem aldeias indígenas que tem 17 horas de barco, ou 8 dias, né, para você chegar. E aí, então, nesses lugares que, só para terminar outra parte, vou dizer que eu conheci pessoas indígenas que, em menos de 100 anos de contato, perdeu completamente a língua. E quando você perde essa língua, de novo, você começa a sofrer muita pressão, assim, inclusive dos Juruá, dos não indígenas políticos que se dizem civilizados, que não reconhecem que esse território indígena foi invadido. E que hoje a gente vive num país muito, muito, muito bem organizado nos códigos penais, por exemplo, né, de leis, de regras, do seu dever, e, enfim, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, e, enfim, estava muito na hora dos Juruá políticos reconhecer que esse país, esse território é um país invadido. Então, de fato, se é pedaços que a gente está pedindo, era muito fácil, talvez, demarcar, de fato, as terras indígenas para esses que são donos, porque está na legislação brasileira, do Código Penal brasileiro, que roubar é crime, que é errado. E a gente teve um território, mais de 8 bilhões de hectares de território roubado, e a gente tem que viver assim. Mas, enfim, daí passando por esse rapidinho, para o João também ter espaço para a fala, eu queria também falar para vocês que a gente também tem o programa Aldeias, da Secretaria Municipal da Cultura, que já está há alguns anos com a gente, que iniciou como vocacional, e que no início os Guarani na aldeia ficavam meio chateados, bravos, assim. Minha mãe não gostava muito, falava: o que esse Juruá está fazendo aqui, Juruá? Ele vem e fica brincando com as pessoas, o que é isso? O que ele quer? Qual que é a intenção do Juruá? E lá no passado eu pensava, não, o Juruá da Secretaria Municipal da Cultura, que por sua vez
já estava também na hora de reconhecer as aldeias indígenas como uma cultura legítima, uma cultura viva, resistente, que ainda não aconteceu e agora talvez seja um canal desse início aí. E a gente passou por várias coisas e hoje a gente tem um programa Aldeias, que é via ao apoio também do Centro de Trabalho Indigenista, que é o CTI, que tem contato com a gente há quase 40 anos, e que desenvolve trabalhos muito bonitos e fortes, importantes e necessários, principalmente para a questão da educação que a gente tem, da relação com a natureza, né, da conexão, de que, de fato, o Guarani não precisa ir para a escola, não precisa fazer mestrado, doutorado, bacharelado, não precisa ir para outros países para saber que a gente não vai viver sem a natureza, né? E que a gente está num território, num planeta lindo, que estamos acabando com a água e que por mais dinheiro que a gente tenha sem água, ninguém vai, enfim, conseguir viver, e que esses filmes aí que a gente assiste, às vezes do pessoal indo para outros planetas, é ilusão, é só Netflix, river. Não é real. E aí, então, o programa Aldeia desenvolve projetos voltados para o fortalecimento cultural, para viagens de intercâmbio de sementes, para plantio, para reflorestamento, nas 2 terras indígenas, tanto na minha terra indígena quanto no Jaraguá. E são trabalhos belíssimos que vocês podem também conhecer mais via Google mesmo, né? Digitar projeto, programa Aldeias, vídeos do programa Aldeias, que vocês podem ter vários acessos a trabalhos que foram desenvolvidos ao longo dos últimos 10 anos. E aí, depois disso, rapidinho, na minha aldeia, nas 14 aldeias, tem uma educação que a gente chama de educação escolar indígena. E que, por mais que a gente tente ser diferente também, muita coisa é muito de vocês ainda, como essa coisa de que você tem que cumprir um horário de segunda a sexta, que eu não sei que Diruá doido que inventou isso, porque a gente poderia fazer muitas outras coisas melhores na nossa vida do que inventar esses dias letivos, e que a gente poderia, por exemplo, cuidar melhor do nosso planeta se a gente tivesse mais tempo livre, por exemplo, para reflorestar as áreas que agora precisa. E aí a gente tem a educação tradicional. E aí, então, a gente é um povo indígena guarani, na capital de São Paulo. Aqui no Brasil, a gente está dividido numa aldeia que está no Pará, depois Espírito Santo, passando por todos os estados, até o Rio Grande do Sul. E depois disso, até o Paraguai, Argentina e Uruguai. E a gente tem, então, a educação tradicional, que é essa coisa que é a mais bonita de todas para mim, que é você nascer dentro de uma educação que te ensina a você se contentar sempre com o suficiente, não mais do que o suficiente, porque você se quebra essa regra, você começa a tirar de outras pessoas. Assim como eu me deparei com uma situação absolutamente não civilizada, no Paraguai, onde tem muitas aldeias guaranimbá, povos que falam a mesma língua que eu, e aí tinha um restaurante X, daí tinha um monte desses caminhonetes gigantes, Hilux, e paraguaio, empresários paraguaios, e muitos brasileiros do caramba, que não basta toda a porcaria que está fazendo aqui nesse país, ainda vai para o outro país. Que agora é outro, para a Guarani antes não era outro país, era uma única terra, Paraguai, Argentina e Brasil era a única terra, hoje é separado, mas que vão daqui para lá. E aí tinha 3 guaranizinhos lá pedindo comida, e não era dinheiro. E os juruás, assim, as senhoras, todas chiques, assim, os caras, assim, passavam por eles e não enxergavam, assim, sendo que esse juruá está num território absolutamente guarani, e que hoje você tem que caminhar dentro de um carro por 4 horas e você não vê um pedaço de mato. Tipo, ali na Paulista tem aquele parque, que é uma área de verde maior do que para muitas aldeias no Paraguai. E aí eu entrei para o restaurante novo, a gente compra comida, senta lá na grama, come com eles e tal. E aí eu falei para o meu marido, por isso que eu não posso concordar que essa cultura é civilizada. E é por isso que eu fico tão chateada quando o Juruá fala comigo, você é indígena, mas você já é civilizada, né? Eu não sou civilizada, sou realmente muito selvagem, porque eu nunca faria isso com ninguém.
Jamais faria isso com ninguém, nem com a natureza. De ter uma aldeia indígena Guarani ali, tão forte, falando sua língua, cuidando do restinho que tem, porque vive num anel só de natureza e ali não tem nada. E por 4 horas de carro você só vê plantação de milho transgênico, de soja e trigo, e você não vê natureza. Enfim. E aí, então, é dentro dessa situação cultural de resistência que a gente tem essa educação tradicional, que não podemos fazer isso, e que jamais, nunca poderemos concordar com isso, e que eu, Gerá, Ichondar, Acrechu, Tompanli, que nascemos num território de 26 hectares, eu tive a minha vida inteira quase numa área muito pequenininha, hoje mesmo tendo uma área maior, mesmo tendo o programa Aldeias, mesmo tendo acesso também a apoio de editais municipais, estaduais, parceria e tal, e agora a gente tem uma área de quase 16 mil hectares no último pedaço da Mata Atlântica. A gente não pode jamais entrar numa ilusão ou numa proposta tentadora, como muitos jurados já fizeram para a gente, de que a gente pode vender os nossos milhos sagrados, coloridos, lindos, parece que foi pintado à mão, assim, nos restaurantes chiques de São Paulo, que esse milho seria vendido igual água. E imagina, só o fato de vender água já é horrível para a gente. Quem é que tem essa situação, né, na cabeça, um recurso humano, natural para todos, e de repente alguém começa a vender água? Enfim, daí acho que é isso. Tá bom, né, João? Até pela escuta. Tiande Caruca, boa tarde, eu me chamo João Nin, eu sou talvez uma realidade indígena completamente oposta da de Gerá, com quem tenho muito orgulho de estar aqui, dividindo esse espaço também com o Ju, né? Antes de tudo, vou me autodescrever, né? Eu sou um homem indígena de pele castanha, carame da cor da terra, com um piercing no septo, no nariz bem grande, tenho barba, cavanhaque, cabelo preto, tá preso, é um cabelo grande, tenho 2 alargadores nas orelhas, estou com um macacão verde musgo e uma bota roqueira. Acho que é isso. Estou com um colar com sementes de... Como é que é o nome, gente? De faz o látex. Foi uma amiga minha que, meu Deus, Ju Félix, inclusive do vocacional, que faz o látex. Seringueiro. Eu adoro seringa. A seringa... Eu trabalho muito com objetos hospitalares, industriais. Seringa, né? Seringueira. Enfim, eu vou falar um pouco, tem a ver com essas questões também, dessas conexões entre esses mundos naturais e esses mundos artificiais, cheios de artifícios, né? Eu sou do Rio Grande do Norte, eu sou do estado com menor autodeclaração indígena do país. Então, eu sou do lugar onde já disseram que não existe mais indígena, Gerá. Onde Câmara Cascudo, um grande folclorista conhecido nacionalmente, falou que não existe mais indígena. Só que minha família tem uma memória étnica, tem histórias, conta histórias, e apesar de viver na cidade, isso não se apagou, né? Então, eu sou comunicador das articulações dos movimentos indígenas do Rio Grande do Norte, junto com as lideranças potiguaras, Tapuia Paiacu, Tapuia Trarairiú, do Rio Grande do Norte, né? E a gente tem se fortalecido muito por causa dessa questão política mesmo, de demarcar, de fazer as pessoas entenderem que existem pessoas indígenas ainda no Rio Grande do Norte e que não é porque, infelizmente, não vivemos em contexto de aldeia que não somos mais pessoas indígenas, porque as cidades devoraram os territórios indígenas, né? Os cimentos foram devorando tudo, sem falar no contexto missionário que foram as aldeias no nosso território. As aldeias eram lugares que os religiosos chegavam para fazer um zoológico humano, as pessoas tinham que pedir autorização para sair. Era um tipo de campo de concentração também. Então, nós, potiguaras, outros povos do Rio Grande do Norte, a gente não cedeu a isso e a gente foi se espalhando, foi migrando, mas existe a memória étnica, né? Essa história passada do mais velho para o mais novo. Então, isso, apesar de estar na cidade, nos conecta e nos fortalece na luta política. Mas no Rio Grande do Norte nós temos 17 comunidades indígenas,
articuladas politicamente, 5 em processo de demarcação, mas, infelizmente, nenhuma demarcada, nenhuma reconhecida em nenhum âmbito, né? O Ceará, se eu não me engano, agora tem 2, e Piauí tem uma instância que não é federal, mas foi um político lá, que inclusive é indígena, que conseguiu no âmbito estadual essa demarcação. Não sei em que ponto isso pode ser legítimo, mas o Rio Grande do Norte também não tem nem nesse ponto, né? Então, a gente está na esquina do continente. Quem não sabe onde fica o Rio Grande do Norte, Natal está na esquina do continente. A gente sofremos colonização francesa, colonização holandesa, colonização portuguesa, e fomos base dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então, todo mundo hoje em dia fala boy, né? Ai, aquele boy, que lindo, não sei o quê, blá, blá, blá. A gente fala desde a Segunda Guerra isso, né? Mas não é um orgulho, é porque a gente teve uma colonização norte-americana muito forte. Chegaram mais soldados do que pessoas que moravam na capital. Então, tipo assim, foi muito forte. Então, eu até fico surpreso quando eu sou chamado para mesas como essas, para dividir espaços como esses, por ser desse território, por ser desse lugar com tanta contradição, né? Por sermos a gente é um povo de primeiro contato. A gente descobriu o branco em 1500, né? 1500, 1501, que é o marco lá territorial de Touro, da Praia de Touros. Então, tipo, eu sempre fico surpreso de ser chamado para esses lugares, de ser reconhecido, porque quando eu estou sendo reconhecida, minha família está sendo reconhecida, são minhas lideranças que estão sendo reconhecidas, é o meu povo que está sendo reconhecido, dando na cara do meu Estado também, que não reconhece mesmo, né? E entendendo que o nosso trabalho está funcionando, porque a gente pensa muito pela perspectiva de que será que a gente vai demarcar territórios físicos se a gente não demarcar territórios imaginários? A gente precisa antes demarcar territórios imaginários para conseguir de volta aos nossos territórios. Porque, às vezes, tem uma marca, tem alguma coisa lá com o nome Potiguara, mas quando você vai ver, é um indígena Lakota, Nakota, Sioux, aquele indígena que aparece no desenho Pica-Pau. Então, eles reconhecem o Potiguara como indígena, mas a imagem é do indígena norte-americano também. Então, eles não reconhecem Potiguara como comedor de camarão. Para a gente, Potiguara significa comedor de camarão, né? Eles não reconhecem a gente pela produção de batata doce, pelo beneficiamento de castanha de caju. Nós temos o maior cajueiro do mundo. O caju, para a gente, é um ancestral potiguara. Nós marcávamos o tempo pelo caju. Eu duvido que um de vocês vá fazer o passeio turístico lá e alguém fale do cajueiro como um ancestral potiguara. Vocês vão conhecer o rio Potengi, que é o rio dos camarões, mas ninguém vai falar que é um ancestral potiguara. Porque todo mundo que nasce no Rio Grande do Norte se chama Potiguar. É uma homenagem bacana, né? Apagamento. Todo branco que nasce hoje é chamado de Potiguar. Imagine, Gerard, se todo mundo que nascesse do Brasil fosse chamado Guaranu. Olha a mistura, a despolitização que ia causar na cabeça das pessoas. Então, os brancos hoje são Potiguar, em homenagem ao meu povo. Toda vez que nasce um potiguar, morre um potiguara, porque trata como se a gente fosse do passado e não estamos ali presentes na luta. E aí, por sermos um povo de primeiro contato, por termos descoberto o branco, né, termos descoberto a Europa ali na barricada das colonizações, nós fomos o primeiro povo, nós somos considerados o primeiro povo a escrever a língua indígena no papel. Pode parecer uma coisa pioneira, uma coisa linda, né? Mas no xadrez, os peões morrem primeiro, né? Então a gente matou muitos deuses para poder escrever nossa língua, que são as cartas de Felipe Camarão a Pedro Poti, de 1648, e hoje a gente não fala nossa língua. Como que pode o primeiro povo, dos mais de 300 povos do Brasil, a escrever a própria língua no papel, o tupi, está escrito nas cartas lá, e a gente não fala? Porque a lógica branca não serve para a gente. A lógica da escrita, a lógica da escola, a lógica da universidade, não serve para a gente. Então, a gente tem feito através das lutas políticas e culturais, porque eu sou um chondaro do campo da cultura, eu estou sempre guerreando contra as ficções coloniais, sobre a gente achar que essa língua
é a nossa língua materna, quando na verdade é a língua madrasta, né? Então é tirar alguns véus, algumas naturalizações que estão impostas para a gente, de pensar que sou de um povo do Nordeste, e quando eu falo Nordeste, ninguém pensa em povos indígenas. Só pensa na terra rachada, na carcaça do boi, ninguém vai pensar no cocá de carnaúba, ninguém vai pensar no toré, ninguém vai pensar nas nossas coisas, vai pensar no que inventaram para vocês. Porque isso que inventou para vocês é uma farsa, assim como o Brasil, assim como a América Latina. O Nordeste não é uma raiz de ninguém. O Nordeste não existe nem há 100 anos. O Nordeste é um tubérculo que está enterrado assim, superficial na terra. Então, raiz é algo muito mais profundo. São as 54 etnias que nós temos no Nordeste. O Nordeste apaga 9 estados, mas apaga também 54 etnias indígenas. E o meu povo é uma delas. E aí eu fico brincando que eu sou essa assombração, né? Eu venho de um território onde falaram que não existem mais indígenas. E estou aqui em São Paulo, trabalhando na periferia, na Zona Leste, trabalhando no território indígena na Guarani-Andeua, na Piaçauera, lutando com os parentes, fazendo uma luta através da cultura, para que o teatro, que é onde eu me formei, que foi a primeira linguagem artística a colonizar o Brasil, foi o teatro, que em 1561, através da primeira peça do padre José de Anchieta, ensinou o cristianismo e catequizou, né, e alfabetizou. Então, o teatro tem uma dívida e uma grande responsabilidade, e eu utilizo o teatro hoje como uma ferramenta para devolver dignidade aos corpos, às culturas e às línguas indígenas. Então, estou no território da Piaçauera, fazendo uma peça toda em Tupi-Guarani, para que todo mundo sinta orgulho e os jovens não tenham vergonha de falar a própria língua e queiram falar, continuar falando a língua como os anciões, para que eu desenvolva e fortaleça meu trabalho, como está cada vez sendo mais fortalecido, para fazer um disco todo agora em Tupi, para ensinar meus pais, para ensinar meu povo do meu estado outras formas de compartilhar a língua, para quem sabe as crianças pequenas irem ouvindo e voltarem a falar, voltarmos a sonhar com a nossa língua, porque é isso que a Djera falou, a língua, a palavra, ela é a boca do formigueiro, ela representa algo muito mais profundo, ela é um portal para mundos, né? A palavra, antes de ser palavra, aliás, a palavra ela é uma virtualidade, né? Os jovens hoje em dia vão achar que a virtualidade é só o tablet, o celular, o computador, mas isso é o digital. A palavra é virtualidade também. A palavra, o som e a palavra são ancestralidades da virtualidade, né? Porque quando eu falo Nordeste, quando eu falo indígena, cada um de vocês imagina uma coisa. Não é a mesma coisa que eu imaginei, que Ju imaginou, que Djera imaginou. Por isso que isso é a virtualidade. Porque a palavra ela é como uma aba do computador que abre uma coisa. Então, os preconceitos vêm dessas abas que estão codificadas, né? Quando penso, se eu falar indígena, talvez vocês tenham uma imagem de uma pessoa da Amazônia, do verde, da vida, né? Vamos salvar a Amazônia. A gente mata todos os outros biomas e acha que a Amazônia vai sobreviver sozinha, né? Então, nós somos corpos de outros biomas também, com outros fenótipos, outras realidades, outras histórias, né? Porque ninguém nunca vai imaginar um indígena na terra rachada, pulsão de morte, sem vida, né? Mas antes de ser sertanejo, antes de ser caboclo, antes de ser tudo isso, nós somos pessoas indígenas, né? E feliz que os tempos estão mudando, porque senão eu não estaria aqui, né? Sendo uma pessoa desse estado que, para além da questão indígena, culturalmente o Rio Grande do Norte é um estado que politicamente carece de políticas públicas, né? Porque os políticos sabem, eles entendem que através da cultura a gente tem a capacidade de mudar essa virtualidade que é a palavra, que gera imaginários, e os imaginários que geram narrativas, e as narrativas que mudam realidades, né? Então, aceitar que existem pessoas indígenas é uma briga muito grande para um estado como o meu, porque os brancos vão ter que assumir que são invasores, que terras ali não são deles, né? E aí a gente fica pensando, a conta não fecha. No Brasil, os descendentes da monarquia ganham dinheiro com imobiliária, enquanto a gente está tendo que fazer autodemarcação nas favelas, movimentos sem terra, sem teto, né? A luta por território não é só indígena, é cigana, é quilombola, é de todo mundo que paga aluguel. Não faz sentido a construção, essa ficção de país
que cobriram sobre nós. Então, acho que a minha arte, a minha cultura, ela tem sido esse estágio, né? Porque eu não vivo a minha cosmovisão. Eu não tenho como viver a minha cosmovisão dentro desse mundo tão colonial. Eu vivo um mundo colonial, eu visto roupas coloniais, eu estudei dentro da estrutura colonial. Por isso que hoje eu faço um trabalho que ataca, se defende desses mundos coloniais. Né? Já que a decolonialidade também é só branco que faz, o decolonial é só branco que faz. Você vai para mesas decoloniais, essas coisas, só tem pessoa branca. Né? Então vamos deixar a decolonialidade para quem colonizou, descoloniza quem colonizou. A gente, como diz a Dayara Tucano, minha amiga, a gente vai contra-colonizar, a gente vai anticolonizar, né? A gente vai atacar para que não avancem mais e se defender para manter o que ainda tem. Eu acho que tem muitas visões aqui, muitas questões que eu fiquei pensando, mas principalmente nesse exercício, né, desse urgente exercício de imaginação política mesmo, né, que antes de pensar em um espaço físico, tem a questão da narrativa, tem a questão dessa criatividade, né, de uma forma de poder criar antes de fazer leituras do mundo, antes que essas coisas se materializem, né. Quando você falou sobre, né, essa imagem do sujeito indígena romantizado, né, que vive na Amazônia e tudo mais, e que não é possível estar em outros contextos, eu fiquei pensando na minha família, assim, né. A minha família, parte do meu pai, é do município, né, de Cachoeira do Arari, um pequeno município da ilha de Marajó, e as pessoas ali se reconhecem como caboclas, né, não se consideram indígenas, né, ninguém, a maioria ali, e tem muita presença de fazendeiro, né, de pessoas que criam búfalos, e eu fiquei pensando nisso, assim, sabe, porque é um lugar que é rural e tem toda uma questão ali que gira em torno do búfalo, né, enfim, o búfalo como um símbolo cultural, econômico da ilha. E o quanto que essa figura desse indígena romantizado, ele está né, dissolvido em outro cenário que tem a colonização, né, que se deu de uma outra maneira ali no norte do Brasil, mas o quanto que a gente exercitar realmente essa narrativa colonial, né, de colocar, de dizer, por exemplo, que não existem, né, tipo, sei lá, que a gente não vive, não reconhece que estamos num país que ele é multicultural, com vários povos, que não são só, né, enfim, brasileiros. Eu lembrei também de uma formação no PJMC, acho que é importante falar também, eu já fui jovem monitora há 9 anos atrás, né, aqui nesse espaço, antes era a secretária de Cultura no 6º andar, né, então acompanhava projetos do VAI, tinha um programa Aldeias, tem o programa Aldeias, achei bem legal você comentar. Enfim, agente comunitário de cultura, pontos de cultura, e conhecer a cidade por meio disso, até mesmo, né, pensar sobre ancestralidade a partir disso foi muito importante. Assim, acho que o programa, né, tem uma potencialidade muito viva, assim, para a gente dialogar e criar esses encontros. E aí, na segunda-feira, né, agora, como agente de formação, eu acompanho os jovens da região sul da cidade de São Paulo, então Parelheiros, Embu-Mirim, Guarapiranga, Grajaú. Um dos jovens falou assim, esse discurso colonial, né, colonizador, ele quer que a gente acredite que, de fato, a colonização está dada, né, que somos todos colonizados, né, mas não. E aí eu fiquei, cara, é exatamente isso, assim, sabe? A colonização não está dada. Realmente estamos num contexto de guerra constante, né? Como o Ailton Krenak fala, né? Eu acho que naquele documentário, Guerras.doc do Brasil, e ele vai falar sobre a colonização e ele fala assim, por que você está me olhando com essa cara, né? Bonitinha, rindo e tudo mais? O meu mundo e o seu mundo estão em guerra, né? Então, pensar também na importância, eu acho que a gente pode passar um vídeo, né,
se puder, do trabalho do João, mas pensar na importância dessa suspensão do céu, ou dessas confluências no sentido de ampliar o horizonte perspectivo, né? Poder fazer leituras da realidade, desse exercício político mesmo, né? De desfazer verdades que são colocadas como totalitárias e mostrar que a realidade ela se compõe também de verdades parciais, né? Então, acho que esse encontro é muito importante nessa mesa. Eu acho que falar sobre o futuro é ancestral, falar da importância dessas verdades que constituem, enfim, diferentes mundos aqui. Eu acho que a gente pode passar o vídeo, né? Do Reset Brasil. Então, coloca o vídeo do Reset Brasil, por favor. Ela solta o vídeo. Brasil sumiu. Que Brasil? Hey, 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 hey. Hi, hey, 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 hey. Hi, hey, hey. Hey, 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 hey. Hi, hey. Se nós somos Brasil, nós somos brasileiros. O Brasil sumir, os brasileiros têm que sumir todos. Bem, esse trabalho, ele inclusive vai ter agora na Jornada do Patrimônio, dia 19 e 20 de agosto. É gratuito, é uma peça que dura 4 horas. A gente começa dentro da estação do Brás e vai até São Miguel Paulista, que é o antigo aldeamento de Ururaí. A gente conta a história do cerco de Piratininga, que em 1560 foram indígenas rebeldes fugidos daqui de São Paulo, né, que é Piratininga, que estava sendo liderada por Tibiriçá, Bartira, esses Guaianá que eram coligados com os missionários, os indígenas colonizados, digamos assim, e esses indígenas rebeldes fugiram para esse território de São Miguel Paulista, que é onde a gente trabalha, e lá confabularam um ataque ao centro. Esse ataque aconteceu dia 9 de julho de 1562, durou 2 dias, mas eles perderam a guerra. Esse está relatado nas cartas do padre José de Anchieta, né? Então a gente rememora esse cerco, porque a gente trabalha e vive lá. Essa peça é feita com as nossas famílias, né? Pessoas negras e indígenas. A gente fala que são pessoas indígenas de África e Abiyala, né? Essa confluência desses mundos, porque as pessoas negras são pessoas indígenas de África, né? Que viveram o etnocídio diante dessa diáspora e não sabem de quais povos são, mas tentando rememorar que na periferia, né, são populações não brancas também que vivem lá. Então nós temos Tupinambás, Pancararu, temos a Anne Pancararu, que é Tupinambá, a Ipagé Rubens Terena, que vez ou outra aparece, nós temos eu que sou potiguara, temos diversas camadas, temos a família do Dustin e da Silvana Farias, que eles não sabem etnia, mas a avó migrou para cá e até a peça a gente faz meio que dedicada para ela, que morreu falando que era indígena e ninguém escutava. Então tem diversas camadas de história para mostrar que as periferias são autodemarcações, que as pessoas que vivem nesses lugares também lutam por terra, também estão ali. Às vezes a nossa peça não acontece porque o trajeto inunda, se chover, alaga, a gente não pode fazer a peça, então isso também está posto como uma realidade do nosso trabalho, mas é uma perspectiva de teatro em comunidade, né? Kelly está com um filho e uma filha, a Silvana está com um sobrinho e com uma filha, né? É uma perspectiva de envolver nossas famílias, envolver nossos mundos, pensando que essa luta ela é coletiva.
né, e de mostrar esses outros recortes de São Paulo, que São Paulo é um território indígena, e porque a nossa pesquisa se iniciou, como coletivo Estopô Balaio, pela migração nordestina. Mas aí a gente descobriu, ao aumentar esse perímetro de pesquisa, que São Miguel Paulista é o território com maior quantidade de nordestinos fora do Nordeste. E quando a gente pegou a foto dos primeiros nordestinos a chegarem em São Paulo, que o Museu da Imigração cedeu para Cazé, Angatu, Chucuru e Tupinambá, eram pessoas indígenas. Então, tipo, a nossa pesquisa se ampliando e mostrando a lógica, né? E aí, a gente termina o espetáculo na Praça do Forró, ao lado da Capela dos Índios, que é uma capela que é uma das únicas do mundo que possui pinturas parietais nas paredes. O que são pinturas parietais? São grafismos de urucum, feitos em 1560 e que só foram descobertos agora em 2006, quando os restauradores abriram as paredes de madeira. Eles só abrem essas paredes uma vez ao ano, porque se o urucum ficar exposto, o sol apaga, né? Então é um lugar preciosíssimo, construído por mãos indígenas, claro, cooptado, né? Porque construir uma capela por mãos indígenas, as pessoas estavam ali sem escolhas para poder fazer isso. A capela é construída com uma arquitetura que a gente tem que entrar e se abaixar para reverenciar forçadamente aquele divino, né? Tem figuras esculpidas também no altar, que eles chamam de Vênus indígena, porque não sabe dizer o que era. Nas molduras das janelas tem umas carrancas talhadas, mas aí nenhum historiador reconhece as carrancas como uma prática indígena da gente daqui de Abiyala. Aliás, de Abiyala não, daqui do Brasil, de Pindoretá, né? Então eles acreditam que em 1560 já existia um intercâmbio indígena dos Andes e de Abiyala Central para esse território também. Então esse território, ele é um território de caminhos ancestrais e de migrações anteriores a todas essas ficções, desde antes, né, das colonizações, até esse momento de rebeldia em 1560, até as primeiras migrações pela seca do Nordeste, até a minha migração. Por que eu estou lá? Por que eu, quando venho do Nordeste, por que a gente que vem vai para lá? Existe uma sabedoria e uma rede que é feita por causa dessa ancestralidade que o território tem. Então, essa Praça do Forró, até alguns anos atrás, eram encontradas cumbucas, cachimbos, as crianças jogando futebol encontravam ossadas, né? E essa praça deveria ser um sítio arqueológico, igual esses sítios que a gente visita no México, no Peru, na Bolívia, só que fica no meio de um centro comercial. Então, como que o capitalismo vai deixar aquele território indígena ser um território de memória, né? Dentro da capela tem uma parte do chão que é transparente, que tem uma ossada de uma criança anterior a 1500, né? Então, é um território com uma história indígena apagada, porém muito presente. Capela dos Índios, na Praça do Forró, nordestinos. Antes, eu não sei quanto que a gente tem de tempo. 20 minutos. 20 minutos? Caramba. Bom, eu não sei, né? Eu pensei da gente abrir espaço para reações, perguntas, né? E a Gerá pensa em fazer uma apresentação. Então, vamos fazer reações e a apresentação no final. Gente, eu vou vir aqui, porque senão o pessoal da equipe ali vai brigar comigo de novo, que eu falo no escuro. A gente tem mais de 20 minutos, na verdade. Se vocês quiserem abrir esse momento para falas do público, fiquem à vontade. E aí vocês podem se organizar na apresentação, se tiver mais um vídeo para passar, mais alguma coisa também. Acho que tem tempo para a gente fazer tudo isso e finalizar bem chique show. Então, vocês querem abrir para o público agora? Para a gente fomentar um pouco, né, o debate aqui, ampliar, e aí a gente pode passar o vídeo, né, e a apresentação da Gerá. Então, beleza. Pessoas na plateia, temos perguntas? Então, podem deixar que eu me direcione até a plateia e vocês podem ficar aí para responder.
Meu bem, por favor, levanta, fala o seu nome, a cidade de onde está falando. Oi, queria agradecer as falas. Meu nome é Bia Rangel. Acho que não precisa me autodescrever, porque não aparece, né, na câmera. Tem alguém aqui? Alguém aqui? Eu, este ano, estou como artista educadora do PIA. E eu queria entender se reações da plateia pode ser pergunta. Perguntas, comentários, angústias. Então eu vou fazer uma pergunta para a Gerá. Gerá, eu lembrei que eu assisti uma fala sua um tempo atrás, em que você falava de como que foi para você tomar contato com os conhecimentos do parto, de trazer a vida, que eram feitos pelas suas ancestrais, que isso não foi uma coisa natural, assim, que veio para você, que você teve que buscar esse conhecimento, que ele não estava acessível à primeira vista, que foi uma coisa que você foi pesquisar, estudar e saber mais, né? Aí, eu queria saber como é que você está vendo para as crianças, né, pensando nas infâncias, e como que está sendo na aldeia onde você é liderança, ou nas 3 aldeias ali da Tenon-Deporã, trazer esse conhecimento que às vezes não está posto, né, está dado, mas que vem dos ancestrais e que precisa de um esforço e de uma pesquisa mesmo para ir atrás deles e trazer, em termos também de brincadeiras, de jogos, brincadeiras, também conhecimentos que dizem respeito às infâncias. Não estou falando só do ambiente de educação indígena escolar, talvez dentro do projeto Aldeias, mas talvez em outros contextos mesmo, que as crianças participam. Antes de você responder, eu quero saber como funciona para vocês da melhor forma. A gente coleta as perguntas, as falas, ou vocês preferem que as pessoas façam a pergunta, vocês vão respondendo? Tudo bem, é melhor perguntar, né, gente? Então, fiquem à vontade para responder. Tá. Resumidamente, eu diria que para a sua pergunta, que o território Tenon-Deporã, como qualquer outra terra indígena, né, aqui no Brasil e fora do Brasil também, que fica muito diminuída, ou que perde quase que completamente, né, como a vergonha para o nosso país, Brasil, com esse tamanho de terra e com essa riqueza que a gente tem e com esse saber muito real de que era um território indígena, a gente viveu por muito tempo com a terra, uma das terras da aldeia Jaraguá, que hoje tem 8 aldeias lá. E aí, por muito tempo, viveu ali, ficou ali, resistiu ali, uma aldeia de 0,2 hectares. Tipo um ovo, no nosso país. Por muito tempo. E aí, então, quando isso acontece, a gente perde tudo, perde as práticas de desenvolver os conhecimentos tradicionais, da educação tradicional, porque a nossa educação, ela acontece pela oralidade, é o que garante quando você perde a prática de fazer ali, mostrando e fazendo mesmo, então, porque fica na memória assim muito viva, mas o que organiza, o que equilibra, o que equaciona absolutamente é você falar e fazer. Então, quando você perde essa parte de fazer, fica só na memória. E ainda que fique sendo falado, lembrado, para algumas pessoas, não dá para contemplar todo mundo só pela fala, sem mostrar, assim, né? E aí, então, a gente perde a prática e o conhecimento de plantar, de fazer brincadeiras indígenas, de como saber se comportar com o outro. A gente perde, então, a prática de as Opã, que é o espaço sagrado, onde a gente vai todas as tardes cantar, rezar, se concentrar, agradecer por mais um dia de vida.
E a gente, naturalmente, perde a prática do parto também. E aí, o que eu devo ter falado foi que a minha mãe fez mais de 100 partos na aldeia, quando era jovem, criança, e ela tentou fazer com que todas as filhas dela virassem parteiras também, mas, enfim, nenhuma deu certo, deu ruim. E agora está aqui a Cileia, que é a minha amiga de uma longa data, que é de Juruá, que é parteira, é bruxa, enfim, é muita coisa numa pessoa só. E a gente aceitou e desenvolveu um projeto voltado para a parteria, né, para a parteira, para conhecimento tradicional e tal. E a gente já tinha desenvolvido antes essa busca de novo, porque é muito importante nascer na aldeia, ser tratado na aldeia, ser recebido na aldeia, né? Porque tem todo um ritual, assim, de você pegar a placenta, enterrar na porta onde a criança nasce, para a criança ser centrada e tal, né? E aí hoje a gente brinca na aldeia, tipo, tem um monte de pessoas aí meio descontroladas aí, porque nasceu tudo no hospital, jogaram a placenta no lixo. E aí fica difícil cuidar de algumas pessoas que demoram para descobrir por que nasceu, o que vai fazer, quem sou eu. E aí então tem todo um ritual voltado para isso, assim, e a liberdade que você deve ter desde o início, que quando você nasce, né, é um espaço muito especial, de onde você tem a segurança absoluta. E, de repente, você vai sair para fora. E, se você vai sair para fora disso, você tem que ter umas bases ali que minimamente te dê segurança, né? Já que, ainda que você queira ficar, você vai sair de qualquer jeito. E aí, então, os partos agora, resumidamente, mas resumindo ainda, está começando a voltar a acontecer muito na aldeia. Assim, muitas crianças nascem na aldeia, isso fortalece a cultura, porque fortalece as mulheres, os conhecimentos de remédios, de como tratar, de como aconselhar e tal. E a nossa ideia no Calipetri é fazer um espaço também para ser o espaço das mulheres, mas não só para fazer parto, mas para levar as mulheres lá, para conversar sobre a vida das mulheres, para encher de homens nessa sala e colocar o vídeo de um parto acontecendo e a gente gritar junto e chorar e falar para eles, está vendo? Por isso que a gente quer, de novo, fortalecido o nosso Nyanderecó, o nosso modo de segurança, onde não tem violência contra ninguém. E contra a mulher não pode ter por conta disso aqui, porque a gente faz isso, a gente dá a continuidade para a humanidade ainda que esteja bagunçada do jeito que está, né? Enfim, mas aí, passando por tudo isso, até hoje eu não sou parteira e acho que eu desisti, eu sou apenas assistente. Sou assistente da Cileia, da Cretu, da Yara, porque eu tenho muito problema com sangue, eu não tenho problema com pessoas já sem vida, já limpei um corpo com sangue, tal, do rosto, mas pessoas vivas sangrando para mim é difícil. Mais perguntas, gente? Boa tarde a todas, a todos e a todos. Eu sou o Vander, conhecido como Tchê, sou artista visual de Armelino Matarazzo, Zona Leste. Faço parte do programa vocacional de artes visuais na região Moca Penha. Que tarde maravilhosa, né? Que pena que o tempo do branco ele é curto para a tamanha riqueza que a gente está tendo aqui, conhecendo, trocando e escutando. São 3 perguntas, mas são pequenas. Vou fazer a minha autodescrição. Sou um homem branco, de barba, cabelo grande, está amarrado com um coque aqui, uso óculos, estou com a camiseta preta, sou vegano e a estampa aqui é referente a isso, estou de calça cor vinha e é isso. Acho que é isso. Como que vocês veem esses programas, né? PIAPI, o EMIA, Programa Vocacional, o PJMC, né? O Jovem Monitor e a Rede da Hora, que está acontecendo
na cidade já há um tempo, alguns mais recentes e outros já há mais de 20 anos, como o próprio vocacional. Como vocês veem isso acontecendo na cidade? Qual é a importância que vocês têm a falar sobre a presença de vocês que já passaram por algum desses programas ou que estão atuando, sobre o número de pessoas indígenas trabalhando nas orientações, e o que vocês teriam a dizer para os órgãos responsáveis sobre esta pasta se tornar um projeto de lei? Porque nós sabemos que hoje o vocacional, e assim como todos os outros programas, são programas que correm grandes riscos todos os anos, sofrer corte, sofrer várias outras represálias e poder até não acontecer. Mas qual a importância que vocês veem disso se tornar uma política pública de fato para a cidade, que movimenta tantas pessoas, né, principalmente nas periferias e também nas aldeias indígenas e também nos quilombolas, nos centros de quilombolas centrais e não centrais que tem na cidade? Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês a respeito sobre isso. Muito obrigado e estou muito contente aqui de estar escutando vocês. Valeu. Se revezem aí nessa bomba. Eu participei do programa vocacional durante 2 anos, aquele 2021 que foi durante a pandemia, como artista orientador, né? E 2022, quando foi a retomada, né, para o trauma presencial, a dificuldade das presenças, né? E a sensação que eu tive é que o edital novo do último ano ele teve problemas, né? Não garantiu a presença de muitos recortes minoritários. Acho que fica a reflexão e a crítica para ser pensado para o ano que vem, né? Porque tinha essa coisa de aumentar mais gente, mas se aumentou, não teve alguns corpos que ficaram de fora, vírgula, para variar, né? E foram 3 perguntas, né? Como eu trabalho na terra indígena Piaçauera com teatro, eu fico imaginando que deveriam ter cada vez mais programas como esses em territórios, claro, com a autodeterminação do povo, né? Se é de ensino da língua, se é de ensino do que for, mas que tenha esse financiamento voltado direto para lá, porque sempre essas verbas culturais para os recortes indígenas são muito poucos, né? São pouquíssimos, assim. Não valem nem a pena. Acho que às vezes fica parecendo que não tem coro, porque é tão vulnerabilizador. Sei lá, às vezes o PROAC, eu lembro que, sei lá, era 20 mil, 50 mil. É tão vulnerabilizador que as pessoas nem querem participar. Não faz sentido toda a burocracia, tudo para fazer por uma coisa tão miserável, né? Então, precisa ter um olhar mais afetuoso e de reparação histórica diante dessa perspectiva. Então, acho que programas como esses, pensados pelas próprias comunidades, seriam incríveis. Seja do artesanato, da língua, o que for, acho que seria muito legal, né? Eu adoraria que o trabalho que eu faço hoje em dia fosse continuado e fosse, por exemplo, financiado continuamente, né, a longo prazo, porque minha ideia realmente é formar atuantes, como a gente tem chamado em Emo-Imporã, indígenas, para ocupar esses lugares que contam as nossas histórias sem nós, né? Sempre por uma perspectiva muito controversa. E aí, sobre a última questão, eu acho que a luta para transformar em lei tem que ser muito forte, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que usufrui da lei do fomento ao teatro. Eu só pude ficar nessa cidade por causa da lei de fomento ao teatro, que, vez ou outra, o meu coletivo Estopô Balaio acessa, me garante um salário por até, às vezes, 24 meses. Então, garantir um programa desse como lei seria... eu acho que é muito louco, às vezes, a gente parece estar lutando pelo básico, né? A gente sempre tem que dar uns passos para trás para lutar pelo básico. Eu acho que isso deveria ser básico. Mas aí, quando eu penso que eu venho de uma cidade que os teatros eu conto em uma mão quantos tem, né? Aí eu fico assim, respiro e falo, calma, a luta está sendo feita, nós estamos cada vez nos politizando mais, cada vez tendo mais...
todo corpo é político, mas nem todo corpo tem consciência de como está sendo politizado, ou da politização que habita, né? Então, cada vez mais, eu acho que a gente, eu só acredito na autoformação coletiva. Cada vez menos acredito em diretores, em líderes, em pessoas. Eu acho que a gente tem que ter uma comunhão assim, coletiva de autoformação, de troca, cada um ensinando o que sabe, para que a gente avance junto, lado a lado, né? Então, para isso acontecer, não tem o tempo da velocidade do capitalismo, infelizmente. Apesar da urgência disso, está tudo trucidando a gente, esmagando a gente o tempo inteiro, né? Mas se a gente ceder a isso também, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar mal, né? E a gente tem que ter pelo menos saúde e felicidade para poder guerrear, craquear, fazer o cavalo de Troia, né? Nesse sentido, ocupar esses lugares e destruir alguns lugares também, porque eu não acho que a gente precisa ocupar todos os lugares. Tem lugares que, para mim, nossos mundos não faz sentido. Então, eles não precisam existir. Então, eu acho que a luta pela lei, assim, esse programa deveria ser lei, né? Que é um programa muito bonito, é um programa que me emociona, é um programa que eu adoraria que tivesse na minha terra. Mas eu migrei da minha terra porque não tem nada disso e eu queria viver de arte. Então, por isso eu estou aqui, pegando o dinheiro de vocês. Na verdade, é o dinheiro que é mal distribuído pelo país inteiro e eu tenho que vir aqui para poder existir diante da minha naturalidade, né? Eu acho que, rapidamente, eu diria que, de fato, esses programas, né, via a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, ela é muito significativa para a vida de muitas pessoas, dos educadores, dos artistas, das pessoas que trabalham com esse mundo que, até onde eu sei, do pouquinho que sei, assim, é muito difícil, né? Nesse país que é muito desvalorizado, e ainda que a gente viva num país tão misturadinho assim, né? Somos lindos, um diferente do outro. Eu já fui para 2 países fora do Brasil e as pessoas são todas iguais, assim, as mulheres iguaizinhas. E aqui no Brasil, tipo, é muita diversidade por conta dessa mistura, né, do povo indígena, do povo negro, e aí veio outros jurados de outros países, daí mistura tudo e a gente sai assim lindos como somos. E aí, então, no meio de tudo isso, tem um conhecimento, um jeito de ser, de pensar, de diversas formas. E uma Secretaria de Cultura, dentro de uma capital tão grande como essa, né, e que o Japó faz, né, uma captação grande assim, de grana, tem que continuar assim, e tornar esses programas como lei. Era absolutamente necessário, como o programa Aldeias, que já tem um documento super estruturado, bem estruturado, que é o projeto do Cinturão Verde, que então passaria de programa para projeto de lei e que traria a garantia permanente assim para apoiar tudo que está acontecendo, né, nessas 2 terras indígenas, como um trabalho lindo do Márcio lá do Jaraguá, que é apoiado via o programa Aldeias, de recuperar as abelhas nativas sem ferrão, que por sua vez apoia a continuidade, a continuação das vidas de grandes árvores de porte grande, que também traz em sua vida várias outras importâncias de vidas necessárias para nós e tal. Mas, enfim, a gente entregou isso em 2016 e até agora não temos resposta. E é um valor baixo, assim. E todos esses outros programas também dá para fazer, só que a gente vive aí nesse contexto político muito complicado. E dizendo para vocês que um projeto de lei voltado para um dos povos originários desse território do Brasil, mas especificamente de São Paulo também, não foi aprovado até agora, né? E aí, então, de fato, a gente precisa se unir. E eu sempre falo para Diroaquara, assim, nas minhas palestras, nossa, seria lindo e muito eficaz e rápido se todos os jurados de São Paulo soubessem se juntar, se somar, sabe? A gente botaria essa casa em ordem, assim, em muito pouco tempo. E uma das formas de fazer isso era a gente parar todo mundo e falar, a gente ditar algumas coisas, como eu falo para Diroá, como as empregadas domésticas dessa cidade grande, né, para o alto aí da coisa, né, para o Diroá que tem mais dinheiro, por exemplo,
que não sabe nem fritar nenhum ovo, que depende dessas pessoas, se paralisasse essa parte, por exemplo, a gente já resolveria mais coisa do que quando o caminhoneiro para, assim. Porque tem Juruá que realmente não sabe fritar um ovo e que sem as empregadas domésticas não sabe nem onde está a cueca, a calcinha, enfim, onde está o filho. E aí, se a gente fizesse isso, ou o dia que a gente conseguisse somar o povo indígena, o povo negro, o povo da periferia, o povo de vários segmentos de luta popular, o povo cultural, sabe? Todo mundo, vamos dar as mãos, sabe? Eu tenho uma vontade muito grande que ainda não fiz ainda, que é de participar da passeata da caminhada do Gay Queer. A gente fala Gay Queer, né? Tem muita vontade, assim. E na aldeia Tenondeporã já tem os LGBT que ia mais Guarani. Daí queria... Vamos, por favor, daí levantar a faixa e falar, a gente está aqui também, bora juntar as forças para fazer um movimento mais coletivo e juntos resolver algumas questões que já está na hora de ser resolvido. Como essas crianças de Juruá, né, na periferia, que tem tão pouquinho, e Juruá, tão pouco de Juruá tem tanto, de às vezes oferecer uma oficina para Juruaqueiro ou para outros indígenas que estão em outras áreas, que traz essa alegria e que possibilita juntos viver liberdade, a alegria da liberdade é tão bonito. E aí, então, enquanto não se tornar lei, pelo menos tem que continuar, sabe? E a gente ter essa consciência, assim, de que se um vai parar, dois vai parar, três vai parar, todo mundo tem que se juntar e fazer com que não pare. Pessoal, temos mais perguntas? Não, não temos mais perguntas. Vocês ainda têm um vídeo para mostrar e teremos uma performance também. A gente segue para o vídeo agora? Vamos fazer os dois. Vamos fazer os dois. Então, pode soltar o vídeo do Baé Uramoi. Jaguaíra, qual a importância de contar a história da aldeia Aua Purungaúaju em forma de teatro? Então, esse teatro que estamos fazendo aqui é para mostrar a realidade, né, como era a chegada dos brancos no meio de nosso Tupi-Guarani ou de outras raças, né, daqui do litoral. Eu acho assim, porque é uma recordação muito boa para nós também, né? E também para a população também em geral. Paralisa! Segura 1, 2, 3. Esse grupo aqui joga as armas no chão. E o outro grupo lentamente vai virar. E você acredita que isso fortalece a identidade indígena nos jovens? Eles sentem mais orgulho através de contar a própria história? Com certeza, né? Porque eles nunca viram isso, né? Então, eles estão recordando também. Para estar vendo também como é que era a nossa gente antes, né? Não digo eu, como sou mais velho, mas os novos, né? Eles gostam também, eles estão gostando também da apresentação, a história da origem indígena, né? Eu sou a Luana, eu gosto tanto de vocês, então eu tô falando tchau. Bem, só para finalizar, então, esse combo de trabalhos,
Eu não falei, no Reset Brasil eu faço a dramaturgia, e esse trabalho, esse é um vídeo antigo, a gente está na terra Piaçauera, entre algumas aldeias, Auapurungauaju, Centro Cultural Tatatinajara, Itapirema, Tabaçu, e agora a gente fixou na Tabaçu, fazendo um projeto desde 2017, que é essa peça chamada Maé Uramoi, né, que quando os colonizadores chegaram aqui, eles gritaram terra à vista. E aí os mais velhos lá disseram que eles falaram mar à vista, né, olharam para o mar. E então a gente está contando as histórias desse etnogênese. É uma ficção, tá? Não é baseado na cosmovisão necessariamente, mas é uma ficção que a gente construiu coletivamente sobre esse encontro entre o povo Guarani com o povo Tupinambá, que forma o povo Guarani e Andewa, e antes da chegada dos colonizadores. Então, a peça ela é toda em tupi-guarani, com legendas em português, na beira da praia, e acaba com a chegada dos colonizadores, que a gente já sabe, né, entre muitas aspas também, o que aconteceu. Então, a gente vai apresentar essa peça, vai estrear semana que vem, dia 4, 5 e 6 de agosto, no território indígena Piaçauera, na aldeia Tapirema. É gratuito, tem uma sessão às 6 e uma sessão às 9, está todo mundo convidado. Quem quiser acampar lá, dá para acampar os 3 dias. Fica no litoral sul, entre Itanhaém e Peruíbe, né? Então, é o embrião assim, desse projeto a longo prazo, de utilizar o teatro para devolver tudo que o teatro tirou, né, da gente. Então, é essa sementinha que a gente plantou, está regando e colocando nutrientes há 5 anos, mas que pretende que seja para mais de 100, 200 e aconteça uma vez por ano no território Piaçauera. É isso. Auê! Queria reagir à fala da Dirá, quando você fala sobre a importância das alianças, aí, enfim, depois a gente faz o encerramento final com a dança, mas para falar da importância, eu acho que a sua fala traz muito isso, a do João também, mas o quanto que é importante essa aliança entre mundos, no sentido da gente desmistificar frases como o agro é pop, né? O garimpo é legal e que tem muita terra para pouco índio, sabe? Porque eu acho que são frases recorrentes que, enfim, o senso comum reproduz. E eu acho que quando essas alianças acontecem, quando essas confluências são possíveis, quando esses mundos se afetam, a gente não permite, a gente entende, né, o garimpo, por exemplo, a partir da perspectiva indígena. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o Ailton Krenak também traz muito isso, assim, da gente não permitir, não despersonificar o rio, né? Quando ele fala do rio avô, dessa ancestralidade do rio, né? Eu acho que é muito importante. Acho que a gente pode fazer o encerramento, né? Por conta do tempo. Se não tiver questões, né? Outras reações, acho que é isso. Olha, a gente tem tempo para fazer a apresentação, caso queira. Oi? Fica à vontade, fica à vontade. Você precisa de microfone? O que segure o microfone para você? Daí, então, cantar essa musiquinha também já é para finalizar e dizer até para você também, Ju, até João, e a nossa aldeia também está muito aberta para você ir lá quando quiser conhecer as terras indígenas lá da Tenondeporã. E, de repente, eu estava falando na semana passada ainda com um dos meus irmãos que eu queria muito fazer um encontro, por exemplo, dos indígenas Pancararu, do Real Parque, lá na aldeia, fazer intercâmbio, dançar junto, e, de repente, vocês que estão mais para a cidade também podem ajudar a gente a mediar esse encontro. E é uma potência, uma força ali também muito bom, assim. E aí, de repente, a gente pode também fazer
enfim, mais mediações assim, que pode trazer também amizade e desenvolver coisas juntos também, enfim, no mundo artístico também. A maioria dos Guarani na aldeia é impressionante, assim como a Kerechui, que está aí, a minha filha, eles desenham muito, aprendem a desenhar muito rápido, assim, o movimento corporal. E aí, na minha apresentação da Ju, estava escrito que eu sou, como que é mesmo? Que eu produzo vídeos também, que eu sou o quê? Imagina. Enfim, que eu produzo vídeos. Daí não sei porque isso em algum momento saiu, mas eu enfim, não sou nada disso. Eu fico, às vezes, faço umas ideias assim de uns roteirinhos assim, mas muito amadoras assim, sabe? E aí então quero continuar fazendo isso também, porque é uma ferramenta que ajuda a mexer com as pessoas mesmo, né? E aí muitos Guarani lá na aldeia têm essas facilidades assim de desenhar e de desenvolver no corpo situações como incorporar personalidades ou tipos de pessoas, sabe? É bem legal assim, de repente a gente pode também fazer via você aqui também com a Catarina lá, que a gente gosta muito, e que ela já foi no meu aldeia também, quando minha mãe era viva, ela ia mais, ficava na casa da minha mãe. E daí agradecer vocês também pelo espaço que vocês deram para a gente, pela escuta. E essa musiquinha que eu vou cantar, ela fala de um lamento muito profundo, assim, de todos os Guarani que está nas aldeias ou fora da aldeia, que fala sobre a natureza que está sumindo, que Retawa Ekweru. Retawa Ekweru, traduzindo, fala aqueles que são muitos, que são vocês. E essa música fala que Retawa Ekweru está fazendo desaparecer a natureza, a água, a vida que Nyanderu Minin deixou para nós, que é uma das nossas divindades, né? E o que eu conto para Juruá também é que nas aldeias Guarani, desde principalmente 2001, tem os corais, que são as crianças que cantam, né? E eu nunca fui convidada para nenhum coral. Porque sou muito desafinada, assim. Mas hoje eu tenho muita certeza, assim, para quem eu canto, para que eu canto. Então, mesmo como um Juruazinho de 7 anos falando para mim numa palestra, tia, daí levantou, daí a Juruá levou o microfone. Daí ele falou, não, eu não queria fazer pergunta, só queria dizer que se eu fosse você, não cantava. E aí eu expliquei para ele, falei, desculpa, eu judiei de seus ouvidos, né? Mas eu aprendi agora para que eu canto, para quem eu canto, então eu vou continuar cantando. Daí no final ele vem e fala assim, sabia que você é uma graça? De 7 anos. Enfim, então a gente ficou numa terra pequena por muito tempo, e agora a gente tem uma terra maior, mas sabemos que aqui no Brasil ainda tem terras indígenas Guarani, nessa situação do Jaraguá, em uma das aldeias de Jaraguá, né, 0,2 hectares, e outras aldeias Guarani, no sul principalmente, que está em pedaços muito pequenos, que não tem mato nem para fazer cocô, literalmente falando, verdadeiramente falando. Porque, imagina, essas terras pequenininhas não têm saneamento para nada, não tem atendimento adequado para nada, na educação, saúde, moradia, saneamento, nada disso. E aí a gente, ainda que tenha hoje uma terra maior, a gente continua cantando essa música para fortalecer o nosso espírito, esse espírito que vem dentro dessa educação tradicional, assim, que você tem que apenas viver bem nesse plano, nessa terra, e que você não pode maltratar, judiar do outro, muito menos da natureza, que é aquilo que te mantém nesse planeta, né? E aí, então, eu vou cantar para vocês, para a gente, para nós, e ultimamente a gente está cantando com o Juruá, com a visita. A gente não está mais cantando para a visita, a gente não está mais dançando para a visita, a gente está cantando e dançando junto com a visita, para fortalecer mais Chondaro também na cidade, tanto Juruá quanto indígenas que estão vivendo na cidade, para em algum momento, talvez, do jeito que a gente está indo, quando for realmente necessário, e para mim já é, mas quando tiver que ser, a gente se unir mesmo, assim, né? E se eu maltratar de algum ouvido aí, desculpa, Tchapuau. E aí, se a Cretiu quiser vir me ajudar para cantar, se leia, ou vai me deixar sozinha? Mas a música é assim,
Nyande kagure jare koi kwe uwa pona nyande uwana uwa pona nyande uwana hetawa ekweru omo kanyemba nyande rumini oe jawa ekwe hetawa ekweru omo kanyemba nyande rumini oe jawa ekwe Nyande rumini, oe jawe kwe, oe jawe kwe. Nyande kagure jare koe kwe, uwa pona, nyande uwana. Uwa pona, nyande uwana. Hetawa ekweru omo kanyemba, nyande rumini, oe jawe kwe. Hetawa ekweru omo kanyemba nyande rumini oe jawe kwe nyande rumini oe jawe kwe Agujete. Agradecer, então, a Dierá, agradecer ao João e agradecer a oportunidade de estar aqui, mediando essa mesa ao lado deles, os nossos convidados. Foi uma honra. Agradecer a presença de todos também. Até o momento, para não ter Face, nem Instagram, nem nada disso, porque só o WhatsApp já tira meu sossego muitas vezes. Mas se vocês entrarem na Google e digitar Dierá Guarani ou Aldeias Guarani em São Paulo, site de turismo indígena em São Paulo, vocês vão achar muita coisa. E talvez uma das coisas que eu tenho agora para divulgar, que eu acho que vai ser bem legal, vai ser uma amostra de vídeos indígenas, de indígenas mulheres, no Sesc Paulista, dia 17 de agosto. E que vai passar também lá um trabalho que é da aldeia Calipetã, e que eu acho que vai ser bacana, e estão todos convidados também. Havete. Gente, muito obrigada. A gente tem que pedir para as pessoas se retirando com muita delicadeza. Muito obrigado. Obrigada. Para não parecer que a gente está expulsando e enxotando. Pessoal, só comunicar que nós temos mais ingressos disponíveis para as mesas de amanhã. A cultura da terra e a descolonização da alimentação será às 14h. E às 16h, a mesa 2, horizontes inclusivos, valorizando a neurodiversidade na infância. Então, tem ingressos disponíveis no Simpla e vocês podem tentar ingresso aqui também presencialmente. Muito obrigada, a gente se vê amanhã. Lembrando que o seminário continua até quinta-feira e a gente finaliza na sexta na Vila Itororó. Fiquem bem, gente. Sejam todos muito bem-vindos ao 5º Seminário da Supervisão de Formação Cultural, uma prática de diálogo transversal e formativo entre os nossos programas, que estão presentes por toda a cidade. Com 40 anos de história, a Escola Municipal de Iniciação Artística iniciou a sua expansão ano passado e hoje já conta com as unidades do Jabaquara, Chácara do Jockey, Brasilândia e com mais 3 unidades a caminho. São mais de 12 milhões de reais de investimentos só neste ano e mais de 1.800 crianças contempladas nesses territórios. O programa vocacional completou 20 anos de transformação artística na cidade de São Paulo. E só neste ano já foram mais de 5 milhões de reais investidos em recursos e mais de 4.000 vagas disponibilizadas. E as inscrições continuam abertas ao longo do ano. Já o programa de iniciação artística PIA contemplou mais de 5.000 pequenos a partir dos 6 anos de idade só em 2023. Junto com o PIAPI, que é o Programa de Iniciação Artística para a Primeira Infância, direcionado para crianças a partir dos primeiros meses de vida, vem fomentando os primeiros passos das crianças da cidade rumo à formação cultural humanizada e diversa. Os dois juntos somam mais de 10 milhões de reais em investimentos só neste ano. É a SMC pensando cada vez mais na formação dos pequenos cidadãos. E o que dizer do programa Jovem Monitor Cultural, hein? Em seus 14 anos de história, esse programa já mudou a vida de muita gente. Distribuídos por todos os equipamentos culturais da cidade, o PJMC já garantiu a formação de mais de 330 jovens entre 2022 e 2023.
e conta com mais de 10 milhões de reais em recursos investidos para garantir a continuidade dessa formação plural no campo da cultura, que é tão importante para as juventudes. E falando em juventudes, o Rede da Hora chegou ano passado e já tem história para contar. O mais novo programa da formação cultural já tem mais de 10 milhões de reais em recursos investidos e 2 estúdios containers inaugurados e super equipados para formações no eixo de som, imagem e audiovisual. E o terceiro polo está previsto para ser inaugurado ainda em 2023. Só nesses 2 semestres já foram abertas mais de 2.000 vagas para alavancar a economia criativa das juventudes periféricas e potências da nossa cidade. Esses programas são tudo, né? São 525 artistas educadores contratados e atuando em todo o território, trabalhando pela cultura da cidade. Então não se esqueça de acompanhar os nossos programas nas redes sociais e ficar sempre por dentro das novidades dessas formações que transformam tanto a nossa cidade. Um bom seminário para você!